Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouco aqui sobre a descrição matemática da máquina de polos salientes, tá? Eu fiz já uma playlist de vídeos ali onde a gente viu toda a parte matemática da máquina síncrona de polos lisos, né? E para a máquina de polos salientes eu acabei deixando de lado, mas existe uma pequena diferença aqui, né, no tratamento matemático da equação, né, que define a tensão do estator da máquina. E a gente vai ver, né, tentar entender nessa aula ali, né, através de conceitos básicos ali, por que existe essa diferença, né, e onde que ela é importante. Então aqui basicamente eu trago para vocês a, a representação aqui de uma máquina de polos lisos com dois polos aqui à esquerda e uma máquina de polos salientes aqui à direita, tá? Essa caracterização, né, entre polo liso e polo saliente, ela é essencialmente aqui no rotor da máquina, né, quanto ao tipo construtivo do rotor. O estator, vocês podem ver que é o mesmo, tá, nessa representação simbólica aqui, mas o rotor ele é diferente. Aqui ele é um rotor uniforme, tá, aqui do lado esquerdo. Geralmente são rotores ali com baixo número de polos, né, por exemplo, esse aqui tem só dois polos. Então aqui eu tenho esses pontinhos azuis são condutores alocados aqui, né, nessas ranhuras, e quando circular uma corrente elétrica contínua aqui no rotor, ele vai gerar um polo aqui, norte, e um polo sul aqui embaixo. Então isso aqui é uma máquina de polos lisos. Ela é feita para operar com baixo número de polos. E ela é utilizada geralmente também em termoelétricas ali, né, em turbogeradores que operam com rotações muito altas, né. Se vocês lembrarem daquela relação fundamental lá que existe lá entre o número de polos e a frequência, né, a frequência elétrica é igual ao número de polos vezes a velocidade da máquina dividido por 120, tá? Então, quanto maior o número de polos que eu tenho aqui, menor a velocidade que eu vou precisar aqui, né, rotacionar esse eixo aqui para conseguir uma determinada frequência. Agora, pelo contrário, quanto maior o número de polos que eu tiver aqui, né, por exemplo, uma máquina de polos salientes, ela pode ter diversos polos, menor vai ser a velocidade que eu vou precisar girar esse eixo aqui para gerar uma determinada frequência. Então, geralmente, os geradores ali das usinas hidrelétricas, né, que geralmente são feitos ali para operar com velocidades relativamente baixas, eles têm eles têm um rotor de polos salientes, tá? E geralmente com vários polos. Por exemplo, os geradores ali das máquinas síncronas da Itaipu, por exemplo, elas são máquinas síncronas de polos salientes ali com diversos polos, tá? Então, justamente porque elas funcionam com rotações baixas. Aí, para compensar a rotação baixa, aumenta o número de polos aqui do rotor, para conseguir uma determinada frequência fixa. No nosso caso aqui, 60 Hz. Então, a diferença basicamente é essa daqui, né? Na máquina de polos salientes, eu tenho essas saliências aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Não é um rotor aqui uniforme, que nem esse aqui de polo lisos aqui à esquerda. Então, outra coisa que você tem que notar também é que o número de polos aqui é sempre um par, tá? É sempre um par de polos, um norte com um sul. O norte nunca vai existir sozinho, assim como um sul também não. Então, o número de polos aqui é sempre par, tá? Nesse caso aqui eu tenho 4 polos, tá? E aí os condutores eles são alocados aqui, né, ao redor aqui em azul, vocês estão vendo aqui, são os pontos onde são alocados os condutores, e essas bobinas enroladas aqui, quando passar uma corrente contínua nela, ela vai energizar, né, ela vai magnetizar esse material ferromagnético aqui que está em amarelo, né, o rotor, tanto o rotor como o estator eles são feitos de material ferromagnético, e aí o fluxo vai se estabelecer formando aqui esses 4 polos, aqui nesse exemplo aqui norte-sul, tá? Aqui do lado também tem um exemplo aqui do estator trifásico da máquina, né? Como é que o estator ele é enrolado? Ele pode ser enrolado em delta ou em estrela, que é o mais comum, que nem esse caso aqui. Então em estrela aqui ele tem, por exemplo, a fonte de tensão é A, e aqui a gente tem em série aqui a impedância característica aqui do estator da máquina, né? Que é essa indutância aqui, mais a resistência. A máquina de polos salientes aqui ela vai apresentar uma diferença em relação a essa componente aqui da impedância, que é a reatância síncrona, tá? Quando eu fiz as minhas aulas lá sobre máquina de polos lisos, a gente tinha só uma reatância XS, né, da máquina, que era a reatância síncrona, que era composta da reação de armadura, tá, da máquina com o efeito da indutância própria. Eles combinavam esses dois efeitos aqui numa única indutância XS, que era a indutância da máquina síncrona, tá? A indutância síncrona da máquina. Agora, quando a gente tem uma máquina de polos salientes, a gente vai ter uma pequena diferença em relação a essa reatância aqui. Ela vai se dividir em duas componentes, uma reatância de eixo indireto e uma reatância de eixo em quadratura, tá? E a gente vai entender agora o porquê que isso acontece. Então, se a gente olhar nesse outro modelo alimentar aqui de uma máquina de polos salientes, tá? No caso aqui uma máquina de dois polos, aqui um norte e um sul, tá? Aqui em cima tinha uma de 4 polos e aqui embaixo tem uma de 2 polos, que é mais elementar ainda. E aqui o meu estator ele está representado por um ímã, norte e sul, mas na verdade isso daqui não é um ímã, tá? É uma bobina, né, que é enrolada a bobina do estator, e a corrente elétrica que passa pelo material, que passa pela bobina, né, e está enrolada no material ferromagnético vai gerar um fluxo também.
Ou seja, não existe só um fluxo na máquina, que é o fluxo produzido pela corrente contínua aqui do rotor, tá? Vão existir dois fluxos na máquina, o fluxo aqui do rotor e o fluxo do estator a partir do momento que uma corrente elétrica circular no estator. Quando eu conectar uma carga, né, no estator, essa carga vai fazer com que exista a circulação de uma corrente elétrica, né, senoidal, né, supondo que seja uma carga linear, a tensão é senoidal, a corrente é senoidal. Só que quando essa corrente elétrica existir, né, quando essa corrente aqui passar aqui no estator, aqui for em direção à carga, ela vai criar um fluxo magnético aqui nessa peça aqui, né, que é o rotor, que é o material ferromagnético aqui desculpa, o estator, né, a peça aqui representada aqui em azul. Então esse fluxo magnético produzido pela corrente do estator aqui na peça aqui do estator, ela vai interagir também com o fluxo magnético produzido aqui pelo rotor, tá? Então isso aqui é um circuito magnético onde as linhas de fluxo vão circular de um lado para o outro, tá? Aqui também. E existe uma pequena questão aqui, ó, na máquina de polos lisos, o espalhamento desse fluxo aqui ele é radial, né? Ele é uniforme aqui em todas as direções. Não existe uma direção preferencial para o fluxo circular, porque o interferro aqui, nessa parte branca que tem o ar, né, que separa o rotor e o estator, ele é uniforme, ele é a mesma distância aqui ao longo do caminho. Agora aqui na máquina de polos salientes, não. Vocês podem ver aqui que uma parte do fluxo ela vai vir por aqui, que é o caminho preferencial, que a gente vai chamar aqui de eixo direto, eixo D, mas existe também esse caminho lateral aqui, né, que passa pelo lado aqui que tem um interferro maior. Vocês podem ver que esse interferro aqui ele é da ordem de dezenas de vezes aqui maior do que o interferro que eu tenho aqui, né, entre a cabeça do polo aqui e a face aqui do estator. Então essa distância aqui, ó, ela é cerca de umas 10, 15 ou 20 vezes maior do que essa distância aqui que eu tenho entre a cabeça do polo e a face aqui do estator. Então essa diferença de caminho aqui que eu botei para o fluxo, né, que vai ser originado aqui da corrente do estator, ela vai me causar uma diferença no tratamento matemático, né, que eu tenho aqui especificamente para minha máquina de polos salientes. Ela vai me causar aquela divisão, né, da reatância em duas componentes, de eixo direto e de eixo em quadratura. Porque o fluxo aqui ele vai enfrentar dois caminhos para atravessar esse circuito magnético. O caminho mais fácil, que é o do eixo direto, né, porque esse interferro aqui é menor, e o caminho mais difícil, né, onde a relutância magnética aqui é maior, que é esse caminho aqui, né, lateral, que passa aqui, né, na região interpolar, entre os dois polos aqui, entre esse norte e esse sul. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa e aqui também. Então, como eu tenho caminhos diferentes aqui para o fluxo na máquina de polos salientes, ele vai enfrentar duas reatâncias. Se vocês lembrarem lá, eu vou fazer uma analogia interessante, tá, com circuitos elétricos, né? Vamos imaginar essa situação aqui. Vamos supor que eu tenho uma corrente elétrica I aqui, né, que está entrando aqui. E essa corrente elétrica ela tem dois caminhos para seguir, o caminho aqui de cima e o caminho aqui de baixo, né, para completar o circuito elétrico. Se a gente supor que essa resistência aqui é uma resistência de 1000 ohms, tá? E essa aqui é uma resistência de 1 ohm, por exemplo, para onde vocês acham que vai passar a maior parte da corrente elétrica? Logicamente pela resistência de 1. Isso aqui for uma corrente aqui de 100 amperes, praticamente toda a corrente vai passar por aqui, uma corrente mínima, pequena, vai passar aqui pelo resistor de 1000. Só que mesmo assim existe essa corrente, apesar de ela ser pequena, ela vai, né, passar por aqui em cima. É a mesma coisa se vocês imaginarem isso aqui como um circuito magnético, né? O fluxo magnético φ aqui, ele tem dois caminhos para passar. O caminho de baixa relutância magnética, que é esse daqui, né? Que é o caminho do eixo direto aqui na nossa figura, esse caminho aqui que está mais perto aqui da face do polo do rotor. E tem o caminho mais difícil, né, que é o caminho de alta relutância magnética, né, que seria esse daqui de 1000 ohms, né, em analogia com o circuito elétrico, que é esse caminho lateral aqui, essa distância aqui, pessoal, tá? Que nem eu mostrei para vocês, ó, essa distância aqui. Então, novamente aqui, ó, eu vou criar dois eixos, dois sistemas referenciais, o de eixo direto, né, que é esse daqui, ó, que tem o Dzinho aqui, que é o caminho mais fácil para o fluxo passar, né, que é esse caminho que está alinhado aqui com a cabeça do polo do rotor, e vou ter o outro eixo, que é o eixo em quadratura, que é esse daqui, ó, que vai estar exatamente a 90 graus defasado do eixo direto, que é o eixo Q, tá? Aqui está o eixo Q, eixo em quadratura, que é o caminho mais difícil aqui para o fluxo magnético passar, tá? Bom, então dados esses conceitos aqui, né, o que a gente tem que lembrar também, tá? Uma outra questão muito importante que é a reação de armadura, tá? É a reação de armadura aqui que vai me causar essas diferenças aqui que eu tenho aqui entre a tensão gerada interna EA e a tensão terminal Vφ aqui da máquina. Quando eu conecto, tá, uma máquina, que nem eu falei para vocês, né, se a máquina está em vazio, a corrente elétrica do estator é zero. Então essa tensão EA aqui é igual à própria tensão terminal Vφ aqui da máquina. Agora, a partir do momento que eu conecto uma carga qualquer aqui, tá, um Z, uma carga trifásica qualquer aqui, e fizer uma corrente elétrica circular aqui nessas três fases, eu vou ter uma corrente elétrica aqui, vou ter um novo fluxo magnético na máquina. Esse fluxo magnético, tá, ele é de acordo com a lei de Faraday-Lenz, ele vai se dar de forma que ele vai distorcer, né, ele vai se opor, melhor dizendo, ao fluxo que o originou, que é o fluxo aqui do rotor,
Tá? Lembra que o rotor está girando, né? E esse fluxo magnético aqui está atravessando as bobinas, induzindo essa tensão EA, e a partir do momento que eu crio uma corrente elétrica aqui através de uma carga, esse fluxo magnético vai se opor a esse fluxo do rotor, e vai criar o que a gente chama de reação de armadura, né? Fluxo de reação de armadura. Como eu falei para vocês, esse fluxo de reação de armadura vai ter dois caminhos na máquina de polos salientes. O caminho mais difícil, que é esse daqui, de alta relutância magnética, e o caminho de baixa relutância magnética, que é esse daqui, né? Mais perto aqui da face do rotor, porque o entreferro aqui é bem menor, tá? Bom, então, ditas essas considerações aqui, né, como é que a gente pode representar esse efeito da reação de armadura aqui na máquina síncrona, tá? Isso daqui vale tanto para a máquina de polos lisos como salientes. Esse efeito aqui ele é representado através de uma tensão, ele pode ser representado através de uma tensão de reação de armadura. No caso da máquina de polos lisos, só tem uma tensão, né, uma ERA, que é uma tensão de reação de armadura. A máquina de polos salientes eu vou dividir em duas componentes, a de eixo direto e a de eixo em quadratura, tá? Então esse ERA aqui seria para a máquina de polos lisos, e para de salientes é essas duas aqui, ó, o ED mais o EQ, tá? Justamente porque o fluxo ele toma dois caminhos, então preciso de duas componentes aqui. E por que isso daqui é representado como uma tensão, né? Justamente como eu falei para vocês, né? Quando o fluxo aqui do estator aqui, ele interage aqui com o do rotor, ele vai prejudicar esse fluxo original aqui. Consequentemente, isso vai ter um efeito aqui na tensão induzida EA aqui dentro, porque essa tensão aqui, né? Lembra lá da lei de Faraday, né? A tensão EA, que é induzida aqui no estator, ela é N dφ dt. E esse dφ aqui, né, antes da máquina ser conectada a uma carga e ter uma corrente aqui no estator, ele era só o fluxo produzido pelo rotor. Quando eu coloco uma carga aqui no estator e ela gera um fluxo magnético aqui que vai distorcer esse fluxo aqui principal aqui do rotor, esse φ aqui é prejudicado. Consequentemente, a tensão EA aqui, ela é prejudicada, ela vai sofrer uma diminuição, uma queda, tá? Então aqui, essa diminuição ela é representada através dessas duas componentes, a tensão ED e a tensão EQ. Lembrem que a tensão e o fluxo de uma máquina síncrona eles são defasados 90 graus, né? Porque um é proporcional à derivada do outro. O E é igual a N dφ dt. Tá? Como a gente está falando de tensões de funções senoidais, né? A derivada de um seno é um cosseno. Logicamente eles vão estar então 90 graus defasados, que vocês estão vendo aqui. Então essa defasagem aqui entre o fluxo e a tensão E, ela é de 90 graus. Só que esse fluxo aqui, né, essa linha azul forte aqui, ela está em fase aqui com a corrente elétrica do estator aqui que está produzindo esse fluxo, né. No espaço eles podem estar defasados 90 graus, né, porque a corrente elétrica, quando ela flui por um condutor, ela produz um fluxo aqui que no espaço está defasado, né, está circulando ao redor dele 90 graus. Mas no domínio do tempo eles estão em fase, né. Isso aqui que isso aqui está me mostrando, aqui eu tenho um domínio do tempo, então esse fluxo aqui, ele é produzido aqui, né, em fase aqui, no tempo ali, a partir dessa corrente elétrica aí. E essa tensão E, né, que eu vou ter induzida aqui, ela está 90 graus defasados porque são funções senoidais, né, como eu falei para vocês, vem da lei de Faraday-Lenz. E aí, então, eu vou ter essas tensões aqui, né, elas vão estar 90 graus defasadas da sua respectiva corrente. Então, como é que eu faço, né, para representar no circuito elétrico equivalente da máquina síncrona, né, esse efeito dessas tensões aqui de reação de armadura? Em vez de eu colocar mais duas tensões aqui, ED e EQ, eu posso representar essas duas tensões como duas reatâncias, tá? Então eu vou referenciar o efeito da reação de armadura para uma reatância. No caso aqui da máquina de polos salientes, para duas reatâncias, a de eixo direto, que é essa XD, e a de eixo em quadratura, que é essa XQ aqui. Tá? E para mim representar elas duas separadas, eu vou ter que separar também a corrente em duas componentes, a corrente ID de eixo direto e a IQ de eixo em quadratura. Então a corrente IA lá do estator, ela também vai ser dividida nessas duas componentes aqui, uma ID e uma IQ. Tá? E esses dois eixos, direto e quadratura, eles estão sempre defasados 90 graus um do outro. Então, o indutor ele é justamente o elemento que consegue, né, me representar esse efeito aqui de defasamento de 90 graus entre tensão e corrente. Justamente por isso que eu consigo, né, referenciar aqui, utilizar o meu ED e o meu EQ aqui representados por duas reatâncias, a de eixo direto XD e a de eixo em quadratura aqui XQ. Tá? Então, no diagrama fasorial, quando eu conecto uma carga, né, o que acontece? Eu vou ter a minha tensão interna EA, aí eu vou ter essas duas componentes aqui, o EQ e o ED, né, que vão ser representados no fim das contas aqui por duas reatâncias, a de eixo direto e a de eixo em quadratura, e elas vão causar uma queda de tensão aqui na tensão Vφ. Vocês podem ver aqui que o Vφ ele é menor que o EA, tá? Lógico que isso depende também da natureza da carga, né, isso aqui é supondo uma carga indutiva, né, porque se ela for capacitiva ela vai gerar uma tensão terminal maior, mas isso também eu não vou falar agora também para não confundir muito, né, vamos supor aqui inicialmente que seja uma carga indutiva, que é o que acontece, né, mais comum. Então ela vai gerar uma queda de tensão aqui, vai me deixar o meu Vφ aqui menor do que o meu EA. E percebam que o EQ e o ED aqui, eles estão 90 graus defasados, né? O EQ está para essa direção aqui
e o ED está para baixo. Então existe um ângulo aqui de 90, né, um ângulo reto entre as duas grandezas aqui. Tá? Bom, como é que fica o diagrama fasorial então da máquina síncrona aqui de polos salientes, tá? Com essa introdução aqui dessas duas componentes. Como eu falei para vocês, em vez de utilizar ED e aqui, a gente vai utilizar essas duas componentes aqui, ó, essas duas reatâncias, tá? Então, basicamente eu vou colocar, vai ficar assim o meu diagrama fasorial. Eu vou ter a minha corrente A, né, supondo que é uma carga atrasada, indutiva, né, ela está atrasada em relação à tensão terminal Vφ. Eu vou ter a minha queda de tensão, normalmente aqui na minha resistência do estator, que é IARA. Podem ver que ela está em fase aqui com a corrente A, tá? Essas duas componentes. Aí depois eu vou dividir a minha corrente A em duas componentes, a de eixo direto, que é essa daqui, e a de eixo em quadratura, que é essa daqui, tá? E elas estão 90 graus defasadas. Pode ver aqui que o eixo D está para baixo e o eixo Q está para lá, 90 graus defasados, tá? E aí agora, para mim representar as minhas quedas de tensão de eixo direto em eixo em quadratura, eu vou olhar para essas duas aqui, ó, para esses dois componentes, o XD e D e o XQ e Q. Então, essa componente aqui, que é a queda de tensão na reatância de eixo direto, ela está 90 graus adiantada da corrente de eixo direto. Então, está aqui o meu ID, ó, daqui embaixo o meu ID, e a 90 graus adiantado dele está esse fasor aqui. Então, se eu desenhar esse fasor aqui em cima do ID, ele estaria aqui, ó, estaria 90 graus adiantado, tá? Então, 90 graus adiantado. E a mesma coisa aqui o XQ e Q. Vocês podem ver aqui onde é que está a corrente Q. Ela está aqui. Se eu trouxer esse fasor para cá, ele estaria assim, ó, 90 graus adiantado do IQ. Tá? Então a queda de tensão nas reatâncias de eixo direto em quadratura, elas estão 90 graus adiantadas das suas respectivas correntes. Então JXD e D adiantado de 90 do ID. E o JXQ e Q está adiantado de 90 graus da minha corrente Q, tá? De armadura. E aí no final disso daqui tudo eu desenho o meu EA, que é a minha tensão interna, né, gerada pela máquina. Tá? Então, esse daqui que é o diagrama fasorial aqui para a máquina de polos salientes. E como é que fica a equação? Ela fica aqui dessa forma aqui embaixo, tá? A equação para a máquina funcionando como gerador, essa daqui. Então o meu Vφ vai ser o meu EA. Agora, em vez de ter só uma reatância XS, eu tenho essas duas aqui, tá? Lembra que na máquina de polos lisos eu tinha só um JXS e A. Agora na máquina de polos salientes eu divido essa reatância aqui em duas partes, a JXD e a JXQ, tá? E outra coisa interessante também, né, que a gente não pode esquecer, é que as duas componentes de eixo direto e eixo quadratura, elas são também, além da própria reatância XD e XQ, tu pode somar elas com a reatância própria do enrolamento do estator, tá? O estator, ele é basicamente uma bobina enrolada no material ferromagnético, ele vai ter uma indutância própria, que é a indutância XA. Então eu combino essas duas indutâncias, né, por serem a mesmo tipo de impedância, né, são reatâncias indutivas, eu posso combinar as duas. Então eu vou ter a minha máquina de polos salientes, ela vai ter duas especificações de reatância, de eixo direto e a de eixo em quadratura, tá, pessoal?